Oi gente, tudo bem? Bom, para você que me conhece, muito obrigado por estar aqui de novo para a gente poder bater um papo rápido. Para quem não me conhece, eu sou o Jordan Lessa, aqui do Rio de Janeiro, e tenho esse canal para a gente falar de coisas um pouco mais sérias e que as pessoas não costumam muito falar, mas que eu julgo ser importantes. Então, seguindo esse viés, dificilmente vai ter assim um vídeo que seja engraçado, ou que seja uma piadinha, ou que seja uma coisa mais íntima, né? Eu entendo e acho importante que eu tenho vários amigos por aí pelo Brasil que falam e fazem vídeos dessa maneira, mas realmente não é a minha praia, então é melhor não forçar a barra, né? Bom, antes da gente começar no assunto de hoje, eu preciso deixar um agradecimento e uma indicação para vocês. Eu tenho um grande amigo chamado Neto Lucon, que é responsável pelo site do Nnucom, certo? Ele é paulista e é um grande parceiro da gente, das pessoas trans. Ele escreve, ele grava vídeo, a gente está sempre fazendo alguma coisa junto. E ele é um cara que, diferente da grande mídia, né, ele faz por amor o negócio. Ele está ali batalhando muito e às vezes ele consegue dividir com a gente as nossas dores e nós dividimos com ele as dores dele. Então, e assim como as alegrias também, né? Que nem tudo é dor. Bom, a minha indicação é para que vocês procurem aí Neto Lucon. Eu vou tentar deixar aqui numa descrição no link do site dele, da página do Face. Vamos compartilhar, vamos prestigiar o Neto. Vamos ajudar para que ele continue com esse site, com esse trabalho que ele faz, porque no meu entendimento, a minha visão é muito importante, né? É importante porque tudo que a gente faz de registro das nossas vivências, das nossas experiências, da nossa passagem aqui por esse planeta, vai ficar como um legado eterno, né? E eu, por exemplo, tenho 51 anos e tenho uma vivência de até os 47 anos, uma leitura feminina, né? Uma leitura social feminina. Dos 47 aos 51 eu inicio uma transição e passo a ter uma leitura social masculina. Nesse último ano isso está bem mais acentuado, inclusive. Né? Então eu acho que eu tenho muito para falar, muito para contar, não só na minha vivência feminina, como masculina, e do que acontece aí nesse meio. E tem a ver com esse vídeo de hoje, porque eu não sei se vocês já viram, se não viu, vocês vão procurar lá no site do Neto e vão ver lá. Ele fez alguns vídeos, eu estive em São Paulo no mês de abril, se não me engano, e nós fizemos lá alguns vídeos. E ele está lançando aí, aos poucos ele está jogando na rede. E um dos vídeos foi, eu recebi muitas perguntas em relação a ele, porque fala sobre a situação da retificação do prenome e gênero na certidão de casamento, na certidão de nascimento das pessoas transexuais, né? Transgêneros no geral, porque as travestis também, os homens trans e as mulheres transexuais, de acordo com uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, que foi em 1º de março de 2018, as pessoas trans podem agora ir diretamente no cartório e solicitar, né, a mudança de prenome e gênero, sem a necessidade de cirurgia, de laudo, enfim, do processo que era feito antes, processo pelo qual eu passei. O meu processo de retificação de prenome e gênero demorou 3 anos. E aí, o que eu falo no vídeo dele, vocês vão ver lá com calma, é do que representa isso depois. Como é que uma transição que a gente faz na nossa vida mexe com a vida dos nossos, né? Porque às vezes as pessoas não têm muito essa ideia. E eu acho muito importante falar. Porque eu sei que a maioria de nós ainda é muito jovem, ainda não tem filhos, não é casado, eu entendo, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma menina e ela estava me falando isso. Poxa, Jorge, mas das pessoas que eu conheço são pouquíssimas que têm uma situação igual à sua. Sim, eu entendo, até concordo e tal, mas eu tenho um olhar muito plural, né? Eu vejo um Brasil enorme, de 200 milhões de habitantes, e não consigo perceber isso como minoria, sinceramente. Se eu conhecer uma pessoa que passa uma situação parecida igual a minha, eu não consigo mais ver como minoria, porque essa é uma que eu conheço e é uma que falou no assunto. Quantas mais passam pela mesma coisa e ninguém fala nada, né? Então isso é uma coisa que me vem sempre à mente quando eu me proponho a fazer um vídeo como esse. E aí o que acontece? Quando eu fiz a minha retificação de prenome e gênero, logo em seguida, alguns meses depois, a minha nora estava grávida, né? E no final da gravidez, quando nasce o meu neto, o meu filho vai fazer o registro do meu neto e ele apresenta o RG dele. A coisa aconteceu exatamente dessa forma.
Antes do bebê sair da maternidade, você vai lá fazer o registro, que inclusive na maternidade tem um posto avançado do cartório para fazer isso. Porque agora o bebê, quando nasce, também já tem o CPF. E nesse momento, o que acontece? Lá na certidão de nascimento do meu neto, eu estou com o meu prenome anterior, ou seja, feminino, né? E como avó. E eu fiquei meio passado com isso. E aí eu comecei a pesquisar a respeito e tivemos que tomar uma decisão muito importante em relação a isso, que é o que eu falo no vídeo do neto, né? Porque cada situação é uma situação. Eu sei que para algumas pessoas não tem problema nenhum mudar a certidão de nascimento do meu filho para depois mudar a certidão do meu neto. Mas para nós é mais complicado, para minha família é mais complicado. E é isso que eu teria que fazer. Então eu queria deixar tocar nesse assunto, que é bastante polêmico, porque assim, para quem está fazendo uma transição e já é mais velho, a gente precisa atentar para essa condição, né? Para quem vai fazer isso numa certidão de casamento, também é uma outra situação. Porque você veja, eu fiz uma retificação de prenome e gênero, e para poder estar na certidão de nascimento do meu neto como avô, eu tenho que retificar a certidão de nascimento do meu filho e a certidão de nascimento do meu neto. Ok? Para poder me resguardar caso eu não faça isso, eu criei uma coisa chamada kit transição, que é muito importante. Inclusive o Dr. Paulo Iotti fala também numa nota que o neto também está viralizando aí, do que ele fala sobre isso. Ele fala, realmente o Jordan tem razão. Por quê? Porque quando a gente tem guardado, eu tenho ali todos os meus documentos anteriores, a minha sentença, a verbação da sentença, enfim, tudo que possa comprovar que eu era aquela pessoa e fiz uma transição, ok? Quando a gente faz essa mudança na certidão de nascimento ou de casamento, todos os nossos documentos mudam. Não mudam os números, mas muda o prenome e muda o gênero. Então ninguém mais vai ter acesso ao nome anterior, correto? Mas, conversando com a doutora Lívia Cáceres, do Nuriverdes, que é da Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro, ela me disse o seguinte: essa mudança, essa transição, ela fica registrada nos nossos livros, nos assentamentos do livro de cartório, lá de onde nós registramos a primeira certidão de nascimento. Mas não é de acesso público. Para ter acesso a esse livro, é necessário que tenha uma ordem judicial, se eu não me engano é isso. Então, com esse kit de transição, que tem toda a minha documentação, que tem a minha sentença, que tem tudo ali, que comprova que eu fiz essa mudança, no futuro, se for necessário comprovar que esta pessoa, o Jordan, em algum outro momento tinha um outro nome, e nesse livro do cartório vai poder ser comprovado. Então, por isso, o kit de transição é importante. E por quê? Porque pode ter situação de pensão, pode ter situação de pensão de forças armadas, herança, transmissão de bens e mais uma infinidade de coisas que não me vem à cabeça agora, mas que os meus herdeiros terão direito, certo? Então esse é um ponto, foi por isso que eu fiz a reportagem lá com o Neto. Um outro ponto é em relação também ao casado, né? Porque quando você vai trocar o seu prenome e gênero e você é casado, vai precisar que o cônjuge esteja de acordo. Se não tiver, vai ter que ser um processo. Porque na realidade você está fazendo uma transição, mas você também vai mexer num documento que é inerente a vocês dois. Porque se for uma transição do masculino para o feminino, vamos supor que eu tenha sido casado com um homem algum dia, serão 2 prenomes masculinos ali naquela certidão, o que dá a entender uma união homoafetiva. No caso das meninas, a mesma coisa. E no caso de terem filhos, o filho vai ter na certidão dele o nome de duas pessoas masculinas ou de 2 pessoas femininas. Entendeu como é que isso é complicado? E a gente sabe que a gente vive num mundo que é muito preconceituoso, que a sociedade não está preparada para abarcar toda essa diversidade. E será que os nossos filhos estão? No meu caso, meu filho já é maior de idade, ele é casado, né? Ele já tem mais de 30 anos, mas quando as crianças ainda estão menores, como é que é isso? Ontem a menina falou assim pra mim, mas eu acredito que essa geração já vai ter uma outra cabeça, vai entender isso de uma outra forma. Beleza, eu também acho e torço para isso. Mas e se não acontecer? E se essa geração, que eu também achava que a minha geração não fosse passar pelo que está passando hoje? São mais de 30 anos de luta. E no entanto a gente parece que está voltando no tempo e lutando por coisas que nós já fizemos, fazendo tudo de novo.
E eu também achava que a minha geração não fosse mais passar por isso. Eu tenho certeza que as travestis, que aliás foram elas que iniciaram toda essa luta, lá 40 anos atrás, 30 anos atrás, elas também tinham essa ideia. Nós estamos lutando hoje para que nas próximas décadas as próximas gerações não precisem passar por isso. E no entanto, muitas estão aqui hoje com a gente, convivendo com a gente, e a gente continua passando por tudo de novo. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vamos pensar nos nossos. Não custa nada procurar um advogado, procurar a defensoria, procurar se informar antes quais são as consequências positivas e negativas de uma retificação de prenome e gênero no cartório, ok? A notícia boa, que eu não gosto de terminar com notícia ruim, é que eu também conversei com um amigo essa semana e ele estava me dizendo o seguinte: ele tem uma namorada, né? Ele tem uma esposa, ela está grávida, eles optaram por uma inseminação, deu certo, ela está gestando. E a retificação de prenome e gênero dele está saindo. Aí ele me pergunta: Jordan, eu vou poder registrar o meu filho? Óbvio, e vai ser muito mais tranquilo. Por quê? É o que eu falei, o seu documento oficial, você tá lá, seu gênero é masculino, seu nome é masculino, e você vai casar, ou você vai registrar o seu filho, vai estar lá o seu nome masculino com o nome feminino da sua esposa e não vai ter problema nenhum. Essa é a notícia boa. Se você faz antes, no futuro você não vai ter problema, nem para casar, vai ser um casamento hétero, né? Na maioria das vezes. Pode ser um casamento gay, pode ser um casamento homo, pode ser qualquer coisa. Mas vai estar lá o nome que você escolheu. Você vai iniciar essa vida com este nome. As mudanças anteriores vão ser só suas. Quando a gente já tem família constituída, já tem mais idade, como no meu caso, um filho já com mais de 30 anos, como no meu caso, é que a gente precisa pensar um pouco mais. E quando tem o cônjuge também, né? Então, nós temos muita coisa para conversar, muita coisa para entender sobre retificação de prenome e gênero. A minha dica é: conversem com a Defensoria Pública, com um advogado, com alguém que entenda e possa dizer para você. E se, infelizmente, você vê que vai dar problema, nós temos a opção da carteira de identidade de nome social. Você vai poder usar o teu nome, que você escolheu, com essa carteira de identidade de nome social, que é um documento oficial emitido pelo Detran, aqui no estado do Rio de Janeiro. Em outros lugares do país também, se eu não me engano, tem, no sul isso já acontece, no norte e nordeste também, em alguns estados, a gente tem que procurar saber onde tem. Aonde não tem, a gente tem que correr atrás para que tenham, porque a carteira de identidade de nome social, para essas pessoas que não vão poder fazer a retificação por motivos vários, é a saída. Você vai poder apresentar o teu nome, você vai poder exigir que o teu nome seja respeitado, sem precisar mexer com a vida dos teus e sem trazer consequências que a gente não sabe quais são realmente. Era isso que eu tinha para dizer. Eu espero que tenham entendido que eu não sou o dono da verdade, que eu não estou dizendo que você pode ou não pode fazer. Eu estou apenas levantando uma questão que eu acho que a gente precisa pensar. Um forte abraço, tamo junto. Valeu!